A decisão da Justiça brasileira de tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 ex-integrantes de seu governo réus sob a acusação de tentativa de golpe de Estado repercutiu amplamente na imprensa internacional. O The New York Times, jornal norte-americano, destacou que a decisão do Supremo Tribunal Federal representa um passo significativo para responsabilizar Bolsonaro, apontando que ele teria planejado um esquema amplo para enfraquecer a democracia brasileira. A reportagem também ressaltou que as investigações demonstraram o quão próximo o país esteve de uma nova ditadura militar após quase 4 décadas de democracia. O periódico mencionou ainda que a investigação, que se estendeu por 2 anos, incluiu buscas em residências e escritórios, prisão de aliados de Bolsonaro e a confissão de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente. O suposto esquema envolveria a disseminação de dúvidas sobre a segurança das urnas eletrônicas antes das eleições de 2022, nas quais Bolsonaro afirmou que só perderia em caso de fraude. A matéria do The New York Times também abordou as consequências de uma eventual condenação, que pode variar de 12 a 40 anos de prisão e resultar na inelegibilidade definitiva do ex-presidente. O jornal também pontuou a estratégia de Bolsonaro e seus aliados de buscar apoio do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo a publicação, Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, mencionou a possibilidade de solicitar asilo político nos Estados Unidos e buscar apoio de Trump para pressionar as autoridades brasileiras contra o que chama de perseguição política. O Wall Street Journal, também americano, avaliou que o processo deve aprofundar as divisões políticas no Brasil, especialmente à medida que se aproximam as eleições presidenciais de 2026. O jornal citou pesquisas recentes indicando que Bolsonaro ainda manteria um forte apoio popular, apesar das investigações. A matéria também destacou que, embora Bolsonaro tenha sido proibido de disputar cargos eletivos, ele continua participando de eventos e atraindo multidões. O jornal mencionou também os esforços de Eduardo Bolsonaro em conseguir apoio internacional e comentou sobre a falta de pronunciamento oficial de Trump ou membros de seu governo sobre o caso. No entanto, o Wall Street Journal apontou que aliados do ex-presidente americano veem paralelos entre os desafios legais enfrentados por Bolsonaro e as investigações que Trump enfrenta nos Estados Unidos. O The Guardian, do Reino Unido, enfatizou os eventos de 8 de janeiro de 2023. Mencionando que os atos de vandalismo em Brasília teriam sido incentivados como parte de uma tentativa de tumultuar o país e justificar uma intervenção militar. O jornal sugeriu que Bolsonaro busca meios para se manter ativo politicamente e uma possível reabilitação eleitoral no futuro. Para isso, ele dependeria da eleição de um aliado de direita que pudesse conceder-lhe um perdão presidencial. O Financial Times, também britânico, indicou que o julgamento do ex-presidente pode começar nas próximas semanas e que um veredito é esperado ainda neste ano. Em uma entrevista ao jornal, Bolsonaro alegou que o Brasil estaria caminhando para uma ditadura e sugeriu a necessidade de apoio internacional para reverter esse suposto cenário. Na Argentina, o La Nación republicou uma análise do O Globo, discutindo as estratégias de Bolsonaro diante de sua inelegibilidade e das ações judiciais contra ele. O texto sugere que, enquanto Bolsonaro insiste em sua liderança sobre a direita, a realidade de seu impedimento eleitoral e as investigações em curso tornam esse discurso menos sustentável. O artigo destaca ainda que Bolsonaro está focado no futuro, tentando viabilizar cenários para reverter uma possível condenação. A repercussão global sobre a situação de Bolsonaro reflete não apenas o impacto da decisão judicial sobre sua carreira política, mas também as implicações para o cenário político brasileiro nos próximos anos. O desenrolar do caso continuará sendo observado de perto pela imprensa internacional e pode influenciar a dinâmica política do país antes das próximas eleições presidenciais.